Você conhece aquele cara que entra numa reunião e todo mundo para, que ele fala pouco, mas quando fala, todo mundo ouve, que não precisa se impor para ser respeitado? Esse cara não nasceu assim, ele simplesmente parou de cometer os 7 erros que eu vou te mostrar agora. E o mais chocante, a maioria dos homens bem-sucedidos, médicos, empresários, gestores, cometem pelo menos 4 desses erros todos os dias sem nem perceber. E fica até o final porque depois desses 7 erros eu vou te revelar o erro bônus, e que é o mais comum entre os homens que já têm resultado na vida e que ninguém fala porque parece até uma virtude. Shape, presença e liberdade. Aqui é o Sandro Macedo, sou personal trainer, tenho consultoria online, invisto e viajo. E hoje a gente vai fundo nesses erros específicos que destroem completamente a presença de homens que já têm resultado na vida. Antes de eu entrar nesses erros, deixa eu te falar o que presença não é. Presença não é ser o mais alto, não é ser o mais bonito, não é ter o carro mais caro. Presença é simplesmente um conjunto de sinais que você emite, conscientemente ou não, que fazem as pessoas decidirem se te respeitam ou se vão te ignorar. E esses sinais podem ser trabalhados ou destruídos. Você pode estar se perguntando aí, mas por que homens bem-sucedidos cometem esses erros se eles já têm resultado na vida? Justamente porque eles cresceram profissionalmente, mas nunca trabalharam presença de forma intencional. Eles aprenderam a entregar resultado, mas nunca aprenderam a como ocupar o espaço com autoridade. O dinheiro até chegou no bolso de cada um, mas a presença não acompanhou. E vamos aos 7 erros e presta atenção porque alguns vão até te surpreender. E o erro número 1 é o mais clássico. Você fala demais quando o silêncio te incomoda. A dúvida que aparece aqui é, mas por que falar demais destrói a presença se eu estou só sendo comunicativo? Isso não é bom? É justamente porque quando você está inseguro, o instinto é preencher o silêncio. Você acaba explicando demais, justifica demais, completa as fases dos outros. E isso acaba completamente com a sua autoridade. Pensa numa situação comum. Você está numa reunião, você fez uma proposta e o cliente ficou em silêncio ali por 10 segundos ou até mais um pouco. O que a maioria dos homens faz? Ele começa a falar, começa a justificar preço, começa a justificar método, começa a oferecer desconto antes mesmo do cliente pedir. Ele entrega o poder para outra pessoa completamente em 10 segundos. O homem com presença ele faz o contrário, faz a proposta e para. Deixa o silêncio trabalhar. Quem quebra o silêncio primeiro, geralmente, perde a negociação. E geralmente é quem está sempre mais inseguro. O homem com presença, ele fala o necessário e para ali mesmo. Não porque ele é grosso, nada disso, porque ele sabe que cada palavra a mais diminui o peso das anteriores. E o erro número 2, esse aqui você provavelmente faz sem perceber toda vez que você entra numa sala. E é justamente entrar parecendo que está pedindo licença para poder estar lá. Talvez você esteja até pensando, mas o que minha forma de entrar numa sala tem a ver com ter presença ou não ter presença? Eu te falo, tudo. Ombros curvados, cabeça baixa, espaço físico reduzido, você parece que não está se impondo naquele local. O corpo comunica submissão, antes mesmo de você abrir a boca. E as pessoas leem isso em menos de 1 segundo. Não é consciente, é instinto. Vamos imaginar a seguinte situação. Imagina 2 homens entrando no mesmo evento de negócios. O primeiro entra olhando para o celular, ombros para frente, vai direto para um canto, barriga relaxada. O segundo entra, para por 2 segundos na entrada, olha o ambiente, anda devagar, ocupa espaço. Antes de qualquer palavra que saia da boca dele, ele já se impôs. Quem você acha que vai ser abordado primeiro? Um homem que ocupa o espaço com o corpo transmite que pertence àquele ambiente. Um homem que encolhe transmite que está pedindo permissão para poder estar lá. E isso acaba completamente com a autoridade. Eu vou dar uma experiência pessoal. Uma vez, há muito tempo atrás, eu percebi isso na minha própria vida, quando eu comecei a treinar com consistência. Não foi só o físico que mudou, tá? Foi como eu entrava no lugar, como eu me sentava, como eu olhava para frente, ao invés de ficar olhando para o chão. O corpo mais forte mudou completamente a minha postura. E a postura mudou a minha presença. E a presença mudou como as pessoas me tratavam, antes mesmo de eu falar qualquer coisa. O erro número 3, esse aqui acontece toda manhã na frente do espelho, que é justamente você se vestir como se ninguém fosse te ver. A pergunta óbvia aqui é, precisa gastar muito para poder se vestir bem? A maioria das pessoas pensa que precisa de roupas caras, de luxo, marcas renomadas para poder se vestir bem. Não, não precisa, mas precisa ser intencional e tem uma diferença enorme entre as duas coisas. Um exemplo que eu dou para você poder entender, pensa num cara que vai para uma reunião importante de camisa amassada, calça que não serve direito e sapato sem cuidado nenhum, sujo. Ele pode ser o mais inteligente da sala, mas antes de ele abrir a boca, a mensagem já foi enviada. Esse cara não se importa com os detalhes. E quem não se importa com os próprios detalhes, dificilmente vai se importar com os detalhes dos outros, de negócio, da empresa. E pô, ninguém quer fazer contrato com um cara desse.
Ninguém quer fazer negócio com um cara desse. Agora pensa no mesmo cara, com a camisa passada, roupa no tamanho certo, um relógio, simples, mas bem escolhido para aquela ocasião, sem grife, sem jazeiro, só intenção. A percepção muda completamente. Mesmo antes de ele falar qualquer coisa, as pessoas já veem que ele se cuida, que ele tem disciplina e com certeza negócios serão feitos com essa pessoa. E eu mudei a minha forma de me vestir há alguns anos. Eu não fui atrás de marcas renomadas nem nada disso. Eu fui atrás de intenção, roupa no tamanho certo, cores que combinassem e nada amassado. E o que eu percebi foi rápido. As pessoas passaram a me tratar diferente antes mesmo de eu abrir a boca em qualquer lugar que eu fosse. Seja numa reunião, em evento, em casa de cliente. A roupa fala antes mesmo de você. A pergunta é que fica: o que a sua está dizendo hoje? E o erro número 4 vai parecer óbvio, mas é onde a maioria dos homens trava quando vai fazer na prática, que é justamente você perder o controle quando alguém te provoca ou te contraria. A dúvida que aparece aqui é: mas não é natural reagir quando alguém me provoca, quando alguém me enche o saco? É natural, com certeza, mas natural não é o mesmo que ser inteligente. E mais uma vez eu vou dar um exemplo. Pensa numa reunião onde alguém questiona a sua competência na frente das outras pessoas. Isso pode ser até na sua casa mesmo. O homem, geralmente, ele faz o quê? Ele reage na hora. Ele levanta a voz, ele fica na defensiva, ele começa a se justificar. Ele entrega completamente o controle da situação para quem o provocou. Mesmo que ele esteja completamente certo, mesmo que a provocação fosse injusta. O homem que tem presença e autoridade, ele olha, faz uma pausa e responde com calma. Ou simplesmente não responde, porque ele sabe que a reação emocional é exatamente o que o outro queria, para poder começar uma briga. E negar isso é um movimento mais poderoso que se tem. Controle emocional não é frieza artificial, é maturidade real, justamente o que separa o homem que tem presença de quem só tem cargo. E o erro número 5, esse aqui destrói presença antes mesmo de você chegar em qualquer lugar, que é você precisar que as pessoas concordem com você para você poder se sentir seguro. E você deve estar se perguntando: pô, mas como eu sei se eu estou fazendo isso ou não? Não é só pedir elogio, é uma série de comportamentos pequenos, mas que a maioria nem reconhece que está fazendo. E quando descobre que está fazendo, o ideal é mudar o quanto antes. Quando você está conversando com uma pessoa, você dá uma opinião e olha em volta para ver se alguém concordou antes de continuar. Você ri da piada do cliente que você não achou nem graça, para poder não criar clima. Você estava firme numa decisão, mas quando 3 pessoas discordaram de você, ou até mesmo outra pessoa apenas discordou de você, você volta atrás. Não porque você não tinha razão, mas porque você ficou desconfortável com a atenção. Às vezes você até muda o tom de voz, dependendo de com quem você está falando. Se é com seu chefe, você fala de um jeito. Se é com um subordinado, você fala de outro. Se é com um cliente que vai fechar um contrato com você, você fala de outro. Com a sua esposa, de outro. Isso não é adaptação, é performance. E performance não justifica presença. E sabe o que é mais louco? Quando menos você precisa de aprovação, mais as pessoas te aprovam. É um ciclo, mas você precisa quebrar esse ciclo primeiro, começando a agir da forma certa. Para um pouquinho, antes de continuar, se esse conteúdo está fazendo sentido para você, se inscreve agora aqui no canal. Toda semana tem algo aqui que eu vou te ensinar sobre presença, shape e liberdade. É gratuito, me ajuda demais e você não perde nenhum vídeo para aprender realmente como ser um homem de valor. É só clicar no botão aqui embaixo e seguir. Agora bora lá. E o erro número 6 é justamente você tratar o seu corpo como se ele não dissesse nada sobre você. Eu já falei sobre isso em outros vídeos, que é justamente o seu corpo transmite se você tem disciplina ou não. Você trata o seu corpo como se ele não dissesse nada sobre você, é o maior erro que você pode cometer, até mais do que os outros que eu já falei. Talvez você esteja pensando, mas o que o corpo tem a ver com presença? Se eu já tenho um resultado profissional, se eu já sou bem sucedido, né? E eu te falo uma coisa, ele tem tudo a ver. Eu não tô falando só de estética, você ter barriga definida, peitoral volumoso, nem nada disso. Vamos pensar em 2 homens aqui. Um com o mesmo cargo que você, o mesmo salário e a mesma inteligência. Só que esse aqui, ele dorme mal, ele não treina, ele come qualquer coisa ali no dia dele, chega na reunião com olheira, chega no trabalho ali cansado, energia baixa. Já esse aqui, ele treina, dorme bem, cuida da alimentação, chega no trabalho com energia, postura, olhar firme. Qual dos 2 você acha que inspira mais confiança antes de falar qualquer palavra? Com certeza esse aqui. Lembra do seguinte, seu corpo comunica sua disciplina. Disciplina com o próprio corpo é o sinal mais silencioso e mais poderoso de que você consegue se comprometer com algo difícil no longo prazo. Eu vou dar uma experiência pessoal aqui minha. Isso eu já vivi e ainda vivo na prática. Quando eu comecei a treinar mesmo de forma consistente, já tem alguns anos, dormir melhor, cuidar da alimentação, não foi só o físico que mudou, né, como eu já falei anteriormente, mas também a energia com que eu chegava nos lugares. Foi justamente o olhar das pessoas mudaram sobre mim, foi como eu me importava numa conversa difícil. O corpo, o cuidado com ele, muda completamente a presença do homem, de dentro para fora. Não tem como
como fingir isso. Ou você tem energia ou você não tem. E as pessoas percebem isso em todos os lugares. Não só na parte de relacionamento, mas na parte profissional, em todos os âmbitos da sua vida. Você não precisa ser atleta, tá? Você precisa ter consistência mínima. Treino, sono, alimentação regrada. Esses 3 conjuntos mudam completamente como você aparece para o mundo. E isso é muito importante. E vamos lá para o erro número 7, que é o último, antes do bônus que eu vou te entregar. É o mais filosófico, mas talvez o mais importante dentre todos os outros, que é justamente a inconsistência. Você deve estar me perguntando, inconsistência em quê? Inconsistência em você fazer uma coisa e falar outra. A pergunta é óbvia aqui, né? Mas todo mundo falha às vezes. Onde que está o erro? O erro, ele não é falhar, ele é o padrão. Você continuar errando mesmo depois que você já aprendeu que aquilo é errado. Pensa num líder que chega sempre atrasado nas reuniões, que ele mesmo marcou, que ele promete feedback para a equipe e nunca dá. Que ele fala que vai treinar toda segunda e para na segunda semana e não continua, não tem consistência. Que diz que vai ligar para fulano e não liga. Pô, cada uma dessas pequenas inconsistências, elas podem até parecer irrelevantes de forma isolada, mas quando elas são somadas, elas mandam uma mensagem completamente clara. A palavra desse cara não tem peso. E quando a palavra não tem peso, a presença some completamente. Ninguém vai querer fazer negócio com um cara desse. Ninguém vai acreditar numa pessoa dessa. Todo mundo vai querer distância. E o homem com presença, ele faz o contrário. Ele faz e diz o que deve ser feito. Não por perfeição, mas por padrão. Ele sabe que sua palavra é seu ativo mais valioso. Mais do que o cargo, mais do que o dinheiro na conta. E agora, o erro bônus que eu prometi para você lá no começo do vídeo. Esse aqui é diferente de todos os outros, porque ele não parece necessariamente um erro. Ele parece uma característica de força, de liderança, mas não é. E é justamente confundir poder com autoridade e usar isso de maneira errada. E para tudo aqui, esse é o erro que eu mais vi em homens que já chegaram longe na vida profissional. E é o mais difícil de perceber justamente porque parece força. A diferença é simples, mas muda tudo. O poder é quando as pessoas fazem o que você quer porque são obrigadas. Pelo cargo, talvez pela hierarquia da empresa, pelo medo, talvez. A autoridade é quando as pessoas fazem o que você quer porque elas confiam em você, que elas te respeitam e querem seguir você. O homem bem-sucedido, geralmente, ele tem poder. Poucos têm autoridade. Você conhece aquela pessoa que tem um cargo alto, ganha bem, mas ninguém quer fazer nada com ela? Às vezes faz porque tem medo dela. E isso não é legal. Então o erro é justamente achar que os dois são a mesma coisa, mas são completamente diferentes. E como isso aparece na prática, né? Você usa o cargo para poder impor em vez de liderar. Você fala mais alto quando discordam de você, em vez de só argumentar melhor com outra pessoa. Você cobra resultados sem explicar o porquê aquilo deve ser feito. E você exige respeito em vez de conquistá-lo. O poder pelo cargo, ele some quando o cargo some. A autoridade que é construída da maneira correta, pelo caráter, fica onde quer que você vá, seja na empresa, no negócio, no relacionamento, em qualquer ambiente. E é justamente tudo isso que um homem de presença real constrói. Não é o cargo, é o caráter. Agora pense em todos esses erros que eu falei pra você aqui no vídeo. Quantos você tá cometendo agora? Seja honesto. Já falei isso várias vezes, vou falar de novo. Presença não é dom. Eu já falei isso. É construção. E começa quando você para de cometer esses erros que estavam destruindo completamente a sua autoridade. Se você quer ser um homem de valor, você deve realmente construir isso. E se você ficou até aqui, muito obrigado. Toda semana aqui no canal você vai aprender sobre presença, shape, dinheiro e como construir uma vida com mais liberdade e resultado. E se você quer fazer parte disso e ser um homem de valor de verdade, se inscreve aqui, ativa o sininho, assim você não perde nenhum vídeo e eu consigo continuar trazendo isso toda semana para você. E até o próximo vídeo, que será excepcional. Tchau!